A gente vive hoje num verdadeiro oceano de dados. É sério, para pensar. Cada filme na Netflix, cada rota que o Google Maps traça, cada sensor numa fábrica inteligente, tudo isso está gerando uma quantidade de informação que é, assim, colossal. E aí que vem a grande pergunta, né? Com tanta coisa acontecendo, como é que se encontra sentido nisso tudo? Como é que a inteligência artificial consegue olhar para esse caos de dados e enxergar alguma ordem, algum padrão? E a resposta para isso, olha, não é mágica não. É algo até bem mais interessante. É um kit de ferramentas. Um kit lógico e muito, mas muito poderoso. É com ele que a IA estrutura e entende o mundo. E hoje a gente vai abrir essa caixa de ferramentas juntos. Então, vamos lá. A nossa primeira ferramenta, vamos chamar ela de o organizador. E o nome já diz tudo. A função dela é essa, organizar. Quando a IA pega um monte de dados bagunçados sem nenhuma etiqueta, ela usa uma técnica chamada K-means para separar tudo em grupos que fazem sentido. Tá, mas o que é exatamente esse tal de K-means? Pensa nele como um classificador automático. Ele pega aquela nuvem de dados e divide em um número K de grupos, um número que a gente define antes. E o grande objetivo é que os pontos dentro de cada grupo sejam o mais parecidos possível entre si. O processo todo começa com a inicialização. O algoritmo simplesmente escolhe de forma aleatória K pontos para serem os centros iniciais, como se fossem os líderes de cada futuro grupo. É o pontapé inicial de tudo. Logo depois, vem a fase de atribuição. É bem intuitivo. Cada um dos outros pontos de dados vai olhar para todos esses líderes e se juntar ao grupo daquele que estiver mais perto. Simples assim. E pronto, os primeiros agrupamentos começam a se formar. E agora que a coisa fica realmente inteligente. No passo de atualização, esses centros não são fixos. Eles se movem. Eles são recalculados para ficarem bem no meio de todos os pontos que se juntaram a eles. Ou seja, eles encontram uma nova posição central para o grupo. E o segredo todo está aqui. O algoritmo repete esses dois passos, atribuição e atualização, várias e várias vezes. Os pontos são reatribuídos aos centros, que por sua vez se movem de novo. Esse ciclo continua até que o sistema se estabilize, até que os centros parem de se mover. Aí a gente encontrou os nossos grupos. Isso tudo nos leva a uma dúvida bem importante. O processo funciona, legal, mas como a gente define aquele valor de K lá do começo? Como saber se o ideal é procurar por 3 grupos, 5 ou 10? Bom, para resolver isso, existe uma técnica bem visual chamada método do cotovelo. Imagina que a gente calcula uma nota de organização para cada quantidade de grupos. A gente testa com 2 grupos, depois 3, 4 e assim por diante. No começo, adicionar mais um grupo melhora muito a organização. Só que chega uma hora que adicionar mais grupos já não ajuda tanto. Se a gente coloca isso num gráfico, o ponto onde uma melhoria para de ser tão grande forma uma curva que parece um cotovelo. E é esse cotovelo que nos diz o número ideal de grupos. Beleza. Agora que já sabemos como agrupar as coisas, vamos para a segunda ferramenta da nossa caixa, o conector. Se o K-means é sobre separar dados em grupos, os grafos são sobre conectar esses dados. Eles permitem que a IA entenda não só os pontos, mas as relações entre eles. Um grafo, na sua essência, é uma ideia bem simples. Ele é feito de 2 coisas: vértices, que são os pontos, as entidades, e as arestas, que são as linhas que conectam esses vértices, representando uma relação. É como pensar em cidades e as estradas que ligam uma à outra. E o mais legal é que os grafos estão literalmente por toda a parte. A Netflix usa para te recomendar um filme baseado no que outras pessoas assistiram. O GPS usa grafos para achar o caminho mais curto. Redes sociais, claro, usam para mapear quem é amigo de quem. A IA, no fundo, pensa em redes, e os grafos são a linguagem que ela usa para isso. Certo, mas como um computador enxerga essas conexões? Basicamente de 2 formas principais. Para redes muito densas, onde quase tudo se conecta, a gente usa uma matriz de adjacência. É super rápida para checar uma conexão, mas gasta bastante memória. Já para redes mais esparsas, como uma rede social, onde uma pessoa se conecta a algumas outras, mas não a todo mundo, a gente usa uma lista de adjacência. Ela economiza muito mais memória nesses casos. E chegamos na nossa terceira ferramenta, que é toda sobre velocidade. Pensa nela como um bibliotecário super eficiente. Depois que os dados já estão organizados e conectados, como a gente acha uma informação específica de forma quase instantânea? A resposta está numa estrutura genial.
as árvores binárias de busca. Para entender por que isso é tão importante, imagina procurar um nome numa lista telefônica que não está em ordem alfabética. O único jeito é ir um por um, do começo ao fim. Na computação, a gente chama isso de busca O de N. Se a lista dobra de tamanho, o tempo de busca também dobra. É muito, muito lento. Agora, a árvore binária de busca, ela muda completamente o jogo. A complexidade da busca cai para O log N. E o que isso significa na prática? Que a busca é absurdamente rápida. Se a quantidade de itens dobra, o tempo de busca não dobra. Ele aumenta só um pouquinho. Isso porque a cada passo, a gente consegue eliminar metade das possibilidades. É como brincar de adivinhar um número e a cada chute ouvir se é maior ou menor. E como ela faz essa mágica toda? Com uma regra bem simples, na verdade. Para qualquer ponto na árvore, tudo que estiver no galho da esquerda é menor que ele, e tudo que estiver no galho da direita é maior. É essa organização que dá toda a velocidade para ela. Vamos fazer uma busca juntos para ver como funciona na prática. Queremos achar o número 40. A gente começa na raiz, que é o 50. Bom, 40 é menor que 50, certo? Então, a gente vai para a esquerda, para o nó 30. Comparamos de novo. 40 é maior que 30? Sim. Então, vamos para a direita. E pronto, chegamos no 40. Em apenas 2 passos, a gente achou o que queria. Até agora, a gente viu as ferramentas separadas. Mas a verdadeira força da IA aparece quando elas combinam. Nenhuma delas trabalha sozinha. A IA funciona como um mestre artesão que sabe exatamente qual ferramenta pegar em cada momento para construir algo realmente complexo e útil. Então, vamos juntar tudo. Pensa num sistema de recomendação. Ele usa o K-Means, o nosso organizador, para criar grupos de pessoas com gostos parecidos. Depois, usa grafos, o conector, para entender como essas pessoas e os produtos se relacionam. E, por fim, quando precisa dos dados de uma pessoa específica, ele usa uma árvore binária, o nosso bibliotecário, para achar essa informação num piscar de olhos. O organizador, o conector, o bibliotecário, essas são só as ferramentas fundamentais. Elas formam a base de como as máquinas conseguem encontrar ordem no meio do caos de dados. Mas com esse oceano de informação ficando cada vez maior e mais complexo, fica a pergunta no ar. Qual vai ser a próxima grande ferramenta nesse kit da IA? A jornada para entender os dados, pelo visto, está só começando.